Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E depois de ter trazido um estudo para vocês, falando para vocês, mostrando para vocês onde Jesus estava antes de encarnar, ou seja, antes de se fazer carne e vir ao mundo, hoje nós vamos estudar a encarnação de Cristo, ou seja, como é que Cristo deixou a sua glória, né, e nasceu de uma mulher, certo? Então, a encarnação de Cristo, se nós traduzirmos ao pé da letra, significa que é Deus que veio morar entre nós. Por quê? Porque antes esse Deus se encontrava o quê? Distante, né? Aqueles homens que queriam falar com Deus, se dirigiam a Deus, até que chegou o momento em que este Deus ele vai se despir da sua glória e se fazer carne, ou seja, habitar entre nós, certo? Depois de estudarmos que Jesus sempre existiu, que é a nossa aula anterior, e que ele já estava com o Pai antes da criação do mundo, surge uma pergunta muito importante, que aqui vai dar início à nossa lição. Como o Filho eterno de Deus veio morar entre nós? Porque na nossa aula passada nós mostramos que Jesus já existia. E, inclusive, ele já tinha se manifestado ao mundo em teofanias, ou seja, aparições temporárias. Mas agora, como é que ele deixa esta eternidade? Como é que ele deixa essa glória? Como é que ele deixa os céus e ele vem habitar entre nós, né? A resposta da Bíblia, ela não deixa nenhuma dúvida. Ele encarnou-se, ou seja, ele se fez carne, certo? Algumas religiões, como o Espiritismo, ampliam essa encarnação para todos os seres viventes. No caso específico da Bíblia, a encarnação coube somente a Cristo, certo? Talvez essa palavra pareça difícil, mas seu significado é simples. Encarnação quer dizer que o Filho de Deus assumiu um corpo humano e veio viver neste mundo como um de nós, certo? Então, encarnação é isso. Jesus se despiu da sua glória, do seu poder, se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ou seja, ele não deixou de ser Deus. Por quê? Porque surgiram algumas religiões que diziam que a partir do momento que Jesus nasceu de uma mulher, ele teria deixado de ser Deus, porque nesse momento ele teria se igualado a todos os seres humanos. Também não deixou de existir como sempre existiu, ou seja, ter nascido no mundo, ter encarnado, não significa que Jesus nasceu do zero, ou seja, a partir daquele momento iniciou a vida dele. Não, ele teve uma vida pregressa nos céus. O que aconteceu foi que o Deus eterno acrescentou à sua natureza divina uma natureza humana. Então, Cristo tinha a sua natureza divina, eterna, impecável, né? Todo poder e toda a sua glória, e ele se reveste de humanidade. Porque se ele não se revestisse dessa humanidade, ele não poderia se colocar em meu lugar. Ele não poderia morrer naquela cruz pelos meus pecados. E foi exatamente isso que João escreveu, quando ele diz assim, ó, e o Verbo, ou seja, o Eterno, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o divino foi revestido de uma humanidade e veio habitar no em nosso meio, porque antes qual era a sua habitação? Os céus. Quando João diz que o Verbo se fez carne, ele não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus, tá vendo? Ele não diz e Jesus deixou de ser Deus e se converteu em carne, não. Ele está dizendo que Deus resolveu viver entre os homens, ou seja, achou habitação nos céus
e veio viver no meio dos homens. Traduzindo para que você possa entender. O Deus que era invisível, né, que ninguém poderia vê-lo porque seria morto, agora se tornou visível. O Deus eterno que estava além da história, ele entra na história e divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. E o próprio Criador entrou na criação, que isso é uma das maiores provas de que ele é Deus. Por quê? Porque quando eu construo um carro, eu não posso me tornar um carro. Quando eu construo uma casa, eu não posso me tornar uma casa. Quando eu faço uma moto, eu não posso me tornar uma moto. Quando eu crio um celular, eu não posso me tornar um celular. Então, este Deus criou o ser humano, mas ele tem o poder de se revertir de uma humanidade e se fazer semelhante aos homens, para que ele pudesse ir para aquela cruz. E essa é uma das maiores demonstrações do amor de Deus, porque o Criador se fez criatura. Isso é uma das maiores provas de amor, porque geralmente o Criador não se faz criatura, né? A próxima pergunta que vem é por que que Deus fez isso? Por que que ele deixou a sua glória, se despiu da sua glória e se fez carne? Essa é uma pergunta muito importante. Se Jesus viveu no céu, por que ele precisava vir ao mundo? Se ele já habitava em um local de perfeição, num local eterno, num local puro? A resposta é simples. Porque nós não podíamos chegar até Deus, então ele veio até nós. Então nunca ninguém procurou Deus, foi sempre Deus que nos procurou, certo? Por quê? Porque o pecado lá do jardim separou o homem do seu Criador, separou o homem de Deus, separou o homem de Cristo. Porque a partir do momento em que o homem pecou, ele foi revestido por um elemento desintegrador chamado de pecado, que tem como consequência a morte. Nenhum esforço humano seria suficiente para vencer essa distância. Por quê? Porque este homem está tomado pelo pecado e distante. Ou seja, o homem não podia fazer boas obras para o religar, não podia pagar para ele religar, ele não poderia criar uma religião que adorasse esse Deus que pudesse o religar, e ele não poderia usar a sua inteligência, porque os pensamentos de Deus estão infinitamente e eternamente supremo e superior ao pensamento humano, certo? Então, esses elementos que fornecem estratégias para o ser humano vencer distâncias não funcionam para Deus. Era necessário, então, que o próprio Deus tomasse a iniciativa, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos, ou seja, ele veio naquela cruz anular, né? Anular o pecado, anular a morte, anular essa separação, certo? Vale lembrar que a encarnação já havia sido anunciada, ou seja, no Antigo Testamento, eles já vinham sinalizando que em breve o próprio Deus iria encarnar, certo? Muitos pensam que o nascimento de Jesus foi uma surpresa. Não. Tanto que os reis magos, os profetas, os reis, os faraós, eles consultavam os sábios, né, aguardando este momento. Séculos antes de Jesus nascer, Deus já havia anunciado que enviaria o Salvador. A maior prova é o próprio livro de Isaías, que diz assim, ó, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Observe algo interessante. Isaías diz o que primeiro, né? O menino nos nasceu. Este menino diz o que? Mostra a humanidade de Cristo. Porque o menino nasceu, um menino. Depois ele diz que esse menino não era qualquer menino. Este menino era o Deus forte, mostrando que a sua divindade.
Então ele fala um menino, a humanidade, e Deus forte, a divindade. Não era qualquer menino. No mesmo versículo encontramos também duas verdades, ou seja, Jesus é verdadeiramente homem, porque diz um menino, e Jesus é verdadeiramente Deus, porque o profeta disse que ele é um Deus forte, não é um menino forte, é Deus forte. Mais uma vez percebemos que Cristo não é metade Deus e metade homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, certo? Então Jesus não é duas bandas, metade divina e metade humana. É uma humanidade que se reveste, é uma divindade que é revestida por uma humanidade. Porque a humanidade veio primeiro, né? A divindade veio primeiro. O nascimento de uma virgem, que é uma das maiores discussões, porque do ponto de vista biológico, né, Jesus não poderia nascer de uma mulher virgem, porque para o óvulo ser fecundado precisa do espermatozoide, né? Outra profecia muito conhecida está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ali lemos de forma clara o que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. Essa virgem não é uma moça. Esta virgem é uma mulher que ainda não iniciou sua fase sexualmente ativa, certo? Essa profecia se cumpriu quando Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo. Porque, como eu já falei, eu e você passamos a existir a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Cristo já existia, então ele não passou a existir, ele já existia. Ele só foi revestido por uma humanidade. É importante entender onde estava o milagre. O milagre não aconteceu no parto. O grande milagre aconteceu quando Maria concebeu sem nunca ter tido uma relação com um homem. Inclusive, o próprio José fugiu ao saber que ela estava grávida. Por isso, muitos estudiosos preferem usar a expressão concepção virginal em vez de nascimento virginal. O nascimento aconteceu como acontece com qualquer bebê, mas a gravidez aconteceu por um milagre de Deus, certo? Então não é um nascimento virginal, é uma concepção virginal, certo? Por que Jesus precisava nascer dessa forma? Por que ele não poderia divinamente se revestir de uma humanidade e aparecer na Terra de uma vez? Então, bora lá. Alguém pode perguntar, por que Deus não escolheu outro jeito? Porque Jesus precisava ser diferente de qualquer outro ser humano. Todos nós nascemos trazendo a consequência do pecado de Adão. Jesus não. Ele foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo. Então, da mesma forma que Adão pecou, a morte veio e foi estendida a todos os seres humanos, né? Jesus também nasceu à semelhança de Adão, né? Ou seja, ele é o segundo Adão, e como segundo Adão, né? Mesmo a culpa do pecado sendo lançada sobre si, ele nasceu sem pecado, né? E foi levado até a cruz, né? Por isso, nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado e, por fim, morreu sem pecado, certo? Somente alguém sem pecado poderia morrer pelos pecadores, porque se Jesus tivesse sido pecado, né, qual seria a consequência dele? A morte, né? Ou seja, não poderia ir para aquela cruz em meu lugar. O que Jesus veio fazer aqui, né? Entendemos que ele nasceu numa concepção virginal, entendemos que ele veio ao mundo, mas o que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Então, vou trazer 5 coisas que Jesus veio fazer aqui neste mundo, certo? A Bíblia apresenta vários motivos para a encarnação, todos eles têm como essência o amor,
certo? Porque lembrem vocês, como está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, né? A única coisa que permanece em tudo é o amor, certo? Então, a primeira coisa que Jesus fez ao vir a este mundo, Jesus veio revelar quem Deus é, né? Muitas pessoas imaginam Deus de uma maneira errada. Algumas pensam que Deus é apenas um juiz severo, outros imaginam que é um Deus distante. Mas quando olhamos para Jesus, descobrimos o quê? Descobrimos que quem vê Jesus vê o amor de Deus, vê a justiça de Deus, vê a misericórdia de Deus e vê a compaixão de Deus, certo? Então, o objetivo, um dos primeiros objetivos de Jesus vir ao mundo foi revelar quem Deus é, certo? Por isso, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o meu Pai, porque um dos meus objetivos é revelar o meu Pai. O segundo é que Jesus veio nos dar o exemplo, porque se ele continuasse como divino, não tinha como eu me salvar, porque eu não tenho como copiar o divino, fazer o que o divino faz. Então ele se revestiu de uma humanidade para mostrar sim que era possível, ou seja, para que nós seguíssemos o exemplo dele. É muito mais fácil aprender olhando alguém fazer do que apenas ouvindo uma explicação. Jesus não apenas ensinou como os mestres faziam, mas ele viveu tudo aquilo que ele ensinava. Ou seja, ele mostrou como amar, mostrou como perdoar, mostrou como obedecer, mostrou como servir. Por isso, Pedro escreveu que Cristo nos deixou exemplo para seguir os seus passos, certo? O terceiro ponto, né? Jesus veio morrer pelos nossos pecados, porque, como nós sabemos, seria impossível qualquer um de nós se salvar. Então, Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Esse talvez seja o motivo mais conhecido de todos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém precisava pagar por esta dívida, não poderia ser nenhum outro ser humano, né? Ou seja, nós precisávamos de alguém para ser morto, né? Como Deus, ele não pode morrer, né? A eternidade não pode ser revestida pela humanidade, a divindade, o eterno. Então ele se fez carne para que esta carne sim pudesse ser afetada, pudesse ser atingida pela morte, certo? E um simples homem não conseguiria pagar pelos pecados do mundo inteiro, né? Porque o ser humano não consegue pagar nem pelos seus próprios pecados, imagina pelo pecado do mundo inteiro. Então Deus fez aquilo que somente ele poderia fazer, ou seja, o Filho de Deus tornou-se homem, ou seja, como Deus, seu sacrifício tinha valor agora infinito, né? Se o sangue derramado de animais era capaz de fazer uma expiação pelos meus pecados, imagina o sangue do próprio Cristo sendo derramado naquela cruz, né? Por isso, sua morte foi suficiente para salvar a todos os que nele crescem. Por quê? Porque se a partir do pecado de Adão todos foram afetados, todos foram condenados, imagina a morte e sacrifício de Cristo, né? Como é que essa graça não atinge ainda mais as pessoas, muito mais do que o pecado e a morte, né? Porque Cristo é superior a Adão. Quarto, Jesus veio derrotar Satanás, né? Satanás ali que se valendo de uma serpente, levou a dissensão, a desobediência e a separação, né? A divisão que ele tinha iniciado no céu, ele estende agora à terra. Desde o início da história, o diabo procura afastar as pessoas de Deus, mas Jesus veio desfazer as obras do inimigo.
Durante seu ministério, expulsou o demônio, libertou pessoas e venceu todas as tentações. Na cruz, conquistou a vitória definitiva sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte, certo? O quinto objetivo de Cristo aqui na Terra foi Jesus tornar-se o nosso sumo sacerdote, né? Talvez essa expressão pareça difícil, mas seu significado é muito bonito, porque Jesus conheceu nossa dor. Por quê? Porque as pessoas levavam um animal, o animal era sacrificado e apresentado pelo sacerdote, né? Lá no templo. Entretanto, não tinha como esse sacerdote sentir a minha dor. E não tinha como este animal, na sua essência, estar sendo completamente sacrificado por mim. Porque um animal tem uma natureza diferente da minha. E o sacerdote não tinha como ele se compadecer de mim, porque ele tem os próprios problemas dele, tem a própria vulnerabilidade dele. Agora, Cristo sofreu na carne toda a culpa pelo meu pecado, e além disso, ele pode se colocar como sacerdote sentindo a minha dor, porque na minha carne ele já esteve. E toda a minha desobediência, todo o meu erro, toda a ira que deveria ser derramada sobre mim, foi derramado sobre ele, de forma que ele conseguia oferecer um sacrifício diante de Deus completo, né? Não tinha nenhum tipo de deficiência, porque Jesus sentiu fome como um dia nós sentimos. Jesus sentiu cansaço como um dia nós sentimos. Jesus sentiu rejeição como um dia nós sentimos. Jesus sentiu sede como um dia nós sentimos. Jesus sentiu tristeza como um dia nós sentimos. Jesus foi tentado como nós também foi tentado. Jesus chorou. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi crucificado, Jesus foi açoitado, Jesus foi expulso, ou seja, as mais diferentes sofrimentos que a alma humana pode passar, Cristo também passou. Porque a ira que deveria ser derramada sobre o ser humano foi derramada sobre Cristo. Né? Então ali estava não somente o perfeito sacrifício, mas estava também o perfeito sumo sacerdote, certo? Então esse nosso encontro de hoje, vocês estão vendo os fogos do fundo, né? Porque hoje tem jogo do Brasil, então tem fogos espalhados aí, mas não é porque tem jogo do Brasil que eu vou ficar aqui sem trazer um conteúdo bíblico para vocês, certo? Então o tema da nossa aula hoje foi trazer, explicar para vocês por que, que Jesus precisava vir ao mundo, por que, que Jesus precisava se fazer carne, se tornar semelhante a nós. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês, a paz do Senhor para todos vocês e até o nosso próximo encontro aqui no canal.